Mesmo assentados como estamos, abram suas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 3. Marcos, capítulo 3, nos versículos de 1 ao 7. Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Novo Testamento, não é isso? Nos versículos de 1 ao 7. Todos já encontramos? Diz assim a palavra de Deus: Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Talvez na sua versão seja mirrada ou ressequida. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Amém, igreja? Nesta tarde eu quero compartilhar com todos que aqui estamos e com você também que está em casa sobre esse tema: venha para o centro onde está Deus. Venha para o centro aonde está Deus. Lá nos Estados Unidos, de repente o telefone tocou e era um amigo muito próximo do pastor, enquanto vivíamos ali no Rio de Janeiro. E eu disse: rapaz, venha para cá. E ele veio, nós conversamos um pouco. Então ele disse: olha, eu vim para os Estados Unidos, eu sei que eu vou viver uma vida aqui difícil, mas eu vou conseguir. Eu disse: mas como é que você pretende conseguir tudo isso? Primeiro, eu vou comendo pelas beiradas, eu vou ficando sempre em círculo, comendo pelas beiradas, até então comer o prato principal. Eu falei: não, não é bom que você fique comendo pelas beiradas. Se você buscar a Deus, você vai direto ao prato principal, senão você vai perder muito tempo. Você sabia que tem pessoas assim? Pessoas que os anos vão passando e ela ainda continua comendo pelas beiradas, continua comendo pouco. Porque quem come pelas beiradas come muito? Come nada, come pouco, fica só pelas pontas. Deus quer você saciado, Deus quer você satisfeito, Deus quer você cheio. Por isso, essa filosofia dele não foi das melhores, como ele me disse, nos Estados Unidos. Porque quando eu pus o pé lá com a minha família, eu disse: o Senhor me trouxe, abra as portas para mim, eu preciso fazer a tua obra e do Senhor o melhor para a minha vida. Você está vendo? Eu fui direto ao prato principal. E você quer saber? Deus não me decepcionou. O tempo que eu passei nos Estados Unidos com a minha família foi um tempo promissor. Deus me fez muito feliz o tempo que estava lá, dando-me uma vida que americano gostaria de ter, nascido naquela terra. É o Deus a quem sirvo que faz isso. Eu trouxe, amados, 3 pontos aqui para entendermos melhor esse texto que nós lemos. Ele retrata a vida de um homem que tinha problema. Vocês repararam
tinha uma das mãos atrofiadas, mirrada, ressequida, mais ou menos assim, ó. Era aquela mão diferente da outra, era aquela mão que não podia fazer nada. Você sabe que a mão tem muita utilidade, não é verdade? Uma pessoa que não pode pegar as coisas, uma pessoa que não pode apertar a mão em forma de cordialidade, de amizade, isso tudo vai prejudicando a pessoa. Sem contar os olhares por ver aquela mão ressequida, aquela mão para trás, aquela mão diferente da outra. Quantas pessoas notavam assim? Talvez você tenha algum problema que as pessoas notem. Talvez você tenha algum problema que as pessoas se afastem de você. Eu posso ligar a ti e afiançar que este homem tinha problema na comunidade em que ele vivia. Tinha problema até, quem sabe, no seio da sua casa, no seio da sua família. Posso pegar seu filho? Posso? Ah, não pode não. Quantos bullying ele não sofreu enquanto andava pela rua? Quantas palavras malditas foram dirigidas àquele homem? Mas sabe o que aconteceu de diferente? Ele foi à igreja. Ele estava na sinagoga para adorar ao Senhor Deus. E melhor ainda, sabe quem estava lá? Jesus. Isso muda tudo, você sabia? Quando Jesus está na igreja. Mas pastor, a igreja não é de Jesus? É, mas tem igrejas que põem Jesus do lado de fora. Tem Jesus, mas do lado de fora não tem, porque querem fazer tudo menos seguir os mandamentos do Senhor. Querem fazer tudo que o homem ordenar, mas não dão atenção ao estatuto do Deus vivo, ao Deus eterno. Então Jesus fica do lado de fora. Ele chamou a atenção em uma das cartas do Apocalipse ao anjo da igreja, que fazia com que ficasse do lado de fora. Ah, amados, Deus quer fazer você ter uma vida que eu chamo esplendorosa. Aquele homem estava no lugar certo, na hora certa, no dia certo. Era um sábado. Para os judeus, o dia de culto era sábado. E sabe que os judeus até hoje, eles não fazem nada no sábado. Uma vez eu peguei, e foi no Rio de Janeiro, um elevador, e eu fiquei constrangido, porque havia um judeu, e parecia ser ortodoxo, porque ele estava todo de preto, e tinha um chapéu. Eu procurei ver se tinha aquelas trancinhas, não tinha, mas era um ortodoxo. Eu apertei o meu botão, e ele ficou olhando para mim. Era um dia de sábado, e ele olhava para mim, olhava para ele, olhava para mim, olhava para ele. Ele queria que eu apertasse o botão. Nem um botão eles podem apertar. Eu desci no meu andar, deixei ele subindo e descendo, até que sabe uma viva alma vai interpretar qual botão que ele quer, porque é trabalho no sábado. Eles levam muito ao pé da letra. E você quer saber? Jesus estava na sinagoga. Você acredita que Jesus está aqui hoje? Ele diz assim: onde tiver 2 ou 3, olha quantos estão aqui, ó. Então Jesus está aqui. Jesus está aí do teu lado. Ele sabe da sua vida. Talvez você não tenha a mão mirrada, mas talvez, quem sabe, você tenha outras coisas ressequidas, outras coisas atrofiadas. A gente vai ver isso já já. Primeiro ponto, eu quero que você preste atenção: a importância de ouvir e obedecer à ordem de Jesus. Você sabia que ouvir é diferente de ouvir e obedecer? Para o povo judeu, quando diz você está me ouvindo, ele está dizendo você vai me obedecer naquilo que você me ouve. É assim. E se ele falar, seja filho ou amigo ou parente, eu estou te ouvindo, ele vai interpretar, eu vou te obedecer. Na nossa cultura, a gente ouve com
como se um som entrasse no ouvido e saísse pelo outro, porque parece que não queremos obedecer. Então não ouvimos a palavra, porque não obedecemos. O primeiro ponto é a importância de ouvir e obedecer a ordem de Jesus. Eu fico pensando, se aquele homem não obedecesse depois de ter ouvido a ordem de Jesus. Quantas pessoas, quando o pastor faz o apelo, uma chamada à ordem, e a pessoa permanece lá? Quantas pessoas perdem a oportunidade? Se aquele homem ficasse sentado, ele perderia a oportunidade da vida dele, de ter a vida dele transformada. O que mais ele queria era ver aquele problema resolvido. Qual é o problema que você tem? Que problema você traz dentro do seu coração? Qual é o problema que você vive? Qual é a enfermidade que está atormentando você? Será que Jesus só teve poder para curar este homem, cuja palavra define o homem da mão atrofiada? Jesus não tem poder ainda hoje de curar você? A palavra de Deus diz que Ele era, é e será eternamente. Jesus é Deus. Você não esqueça disso. Ele é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Por isso os judeus tiveram problema com ele, porque não o identificavam como Deus. Não o identificavam como Deus. Mas Ele é Deus. E Ele provou isso. Ele chegou para aquele homem e lançou a primeira ordem. Disse: levanta-te. A primeira ordem era levantar-se. E se aquele homem permanecesse sentado? Você que está em casa, quantas vezes você já ouviu em uma das igrejas que você frequentou, ou um panfleto que você recebeu, uma ordem de Jesus, e quem sabe você não obedeceu? Este homem obedeceu. E Jesus lançou a segunda ordem. Ele disse: vem para o meio. Você que fica com vergonha de sair do seu lugar, quando o homem de Deus, o ungido do Senhor, o profeta, chama, aquele homem saiu do lugar dele e veio para o meio. Você está vendo? Isso tudo é um processo de transformação, um processo de mudança, um processo de confirmação da fé. Aquele homem tinha que mostrar a Jesus que ele cria que alguma coisa sobrenatural e poderosa iria acontecer naquele sábado, na sinagoga de Deus, na igreja do Senhor. É como se fosse um domingo nos dias atuais. Ele levantou-se com a sua mão assim, ninguém tocava nele. Ele foi ao meio, como Jesus havia ordenado. E eu garanto que ele não se arrependeu. Quantas vezes nós entramos na igreja e voltamos para os nossos lares? Alguns saem daqui até para o trabalho, e a vida continua a mesma, porque não atendeu a ordem de Jesus, não permitiu que no seu coração houvesse mudança. Se você já fez isso, não faça hoje, não faça, não perca a sua oportunidade. O segundo ponto foi a terceira ordem que ele deu. A primeira foi: levanta-te. A segunda ordem foi: vem para o meio. E o segundo ponto eu trabalho com a terceira ordem de Jesus, que diz: estende a tua mão. Garanto que ele não estendeu a mão boa, ele estendeu o problema dele. Você está vendo? E ele apresentou o problema a Jesus. Você sabe que ele foi criticado por causa disso? Aquelas pessoas que estavam ali, ao invés de adorar a Deus, estavam criticando. Ao invés de entender a necessidade daquele homem que precisava ser curado, queria que ele voltasse para casa sem a bênção. Você sabe que tem pessoas que preferem ver você sofrendo do que ver você feliz? Não é Jesus, não é Deus. Deus quer ver
Não importa o que aconteça do lado de fora, você tem a felicidade e vai mandar ver aquela situação. Você vai viver bem, porque Deus é contigo. Aquele homem foi, e as pessoas criticaram ele por causa disso. Talvez você fique preocupado no culto horizontal. Se você for à frente, se vão ter pessoas criticando você. Se vão falar para os seus parentes que você foi à frente numa igreja evangélica. Naquela época já havia crítica por causa disso, sabia? Aquele homem foi à frente e recebeu crítica por causa disso. Jesus estava sendo criticado por causa disso. Pastor também recebe crítica porque faz apelo. Ah, por que esse pastor apela tanto? Por que ele demora tanto no apelo? Se você soubesse o quanto é difícil estar do lado de cá, o quanto eu converso com Deus dizendo: Deus, eu estou vendo pessoas que precisam sair dos seus lugares, pessoas que precisam ser restauradas, pessoas que precisam permitir se mudar, mas não a mudança delas, a mudança do Senhor. Deus, olha ele ali, olha ela, Senhor, traga essa pessoa. Eu estou apelando, mas eu estou orando. É uma luta aqui. Eu digo: Deus, eu vou parar. E o Espírito Santo diz: continua. E já no finalzinho do apelo, 2, 3 pessoas vêm à frente. Você está vendo como é que são as coisas? É assim no mundo espiritual, é assim que acontece. Estende a mão. Aquele homem estendeu a mão e mostrou o problema para Jesus. Você já tem mostrado o seu problema para Jesus? Ou você simplesmente vem à igreja e sai, vem à igreja e sai? Você não mostra nada para Jesus? Eu mostro. Se eu tenho alguma coisa para mostrar, eu vou mostrar a Ele. É Ele que vai me ajudar. Você precisa colocar a par. Jesus a par de tudo quanto você está vivendo. Ele sabe de você, mas Ele quer que você tome a iniciativa de mostrar a Ele, de crer nele. Aquele homem fez isso. Aquele homem mostrou seu problema de uma mão ressequida, uma mão atrofiada, em algumas Bíblias, a mão mirrada. Talvez nós encontremos nos dias de hoje pessoas com uma visão ressequida, uma visão atrofiada, aquela pessoa que não consegue enxergar bem, fisicamente, organicamente falando, e pessoas que não conseguem ter a visão da vitória, a visão de uma vida boa, a visão de uma família ordenada, de uma família que você deseja ter. Isso é falta de visão, é a visão ressequida que você tem. Tem pessoas que não têm a mão ressequida, mas têm o coração ressequido. Como é difícil uma pessoa cujo coração é seco. Essa pessoa, ela está longe dos propósitos de Deus. Sabe por quê? Ela tende a não acreditar nas coisas. A sua esperança é quase nenhuma, se não for nula. Ela confia nas suas próprias forças. Ela luta mediante seus próprios méritos, seus esforços, e parece que nada faz com que ela melhore. É um coração ressequido, é uma visão ressequida. Está vendo que às vezes o problema não é só daquele homem com a mão ressequida? Talvez você tenha uma visão ressequida, tenha um coração ressequido. Talvez você tenha uma mente ressequida, você não consegue entender as coisas de Deus, você não quer entender que esse Deus é todo poderoso. Embora você não veja pela fé, você pode senti-lo e saber que Ele vai transformar e restaurar a sua vida. Então você não pode ser uma pessoa assim. No terceiro ponto, ainda olhando para esse texto, já finalizando, pior do que ter uma visão ressequida, pior do que ter uma mão ressequida, pior do que ter um coração ressequido, é a sua vida toda estar ressequida. Lá na Bolívia, quando eu estive lá, nós criamos um projeto infantil de alimentar
pesá-lo e cuidar dos seus dentinhos, cuidar da sua pele. Tínhamos médicos da Alemanha que nos ajudavam, tínhamos médicos do Canadá que nos ajudavam. O nome do projeto era Projeto Água de Vida. Projeto Água de Vida. Mas uma criança me chamou a atenção, sabe como? A pele dela, da cabeça até o dedo do pé, estava toda ressequida. Sabe aquela pele lisinha, cheia de quadrinhos, que você coçava assim e ficava tudo branquinho, né? Fazia aqueles riscos na pele e se coçava. Falta de vitamina no corpo, falta de vitamina C. Estava com a sua melanina toda comprometida. E nós tratamos aquela criança com amor, cantávamos louvores para aquela criança, fazíamos aviãozinho para ela comer. Pouco a pouco a gente pesava a criança e o peso dela ia mostrando diferença. Chegou um tempo que aquela criança estava com a sua pele toda transformada, restaurada. Você está vendo como é que Jesus trabalha? Dentro de um projeto de amor, Ele atua e continua atuante. Quando uma pessoa tem uma vida resseguida, com a pele daquela criança toda seca, sabe quais são as características? Ela não acredita mais em nada. Você está vendo? Será que você tem sido assim? Você não tem acreditado mais em nada? Você liga a televisão, você escuta situações de fraudes. Você liga o rádio, você escuta situações de vergonha vexaminosa, usando nomes de pessoas honradas como pastores, igrejas. Você fica chocado e você diz: eu vou chutar lá, eu não creio mais em nada. Será que você está certo em pensar assim? Será? Se fosse assim, eu não iria buscar o médico para cuidar de mim quando uma situação não está boa. Eu ia dizer que todos os médicos não prestam. Eu não ia fazer uma operação sequer, porque eu não acreditaria em nenhum médico que fosse capaz de tocar em mim para abrir meu corpo. E o que dizer de advogado? Você não pode pensar assim. Há advogados muito bons, há políticos muito bons, há médicos muito bons, pastores decentíssimos. Mas se há homens que chutam e vituperam o nome de Jesus, eles vão se ver com Deus. Não é comigo, não, é com Deus. Mas você não pode ficar criticando, ou chutando a lata, ou simplesmente dizendo: eu não creio mais em nada. Se você faz isso, você é a única pessoa prejudicada. Você está mostrando que sua vida está ressequida. Uma vida ressequida não acredita nas promessas do Senhor. Pior ainda, né? Uma vez eu peguei a Bíblia e fui catalogando promessa por promessa. Olha, é tanta promessa que chega a cansar. E todas elas, quando eu lia, eu dizia: eu tomo posse. Eu tomo posse. Quem for na minha casa vai encontrar um monte de versículos. Quando eu acordo e vou beber uma água, eu leio aquela promessa, eu leio aquele versículo, eu tomo posse, já no amanhecer, para que Deus me conceda aquilo que está ali. Deus tem coisas boas para você, basta você crer. Aquele homem tinha a mão ressequida. O que é que você tem que está ressequido? Aquele homem tinha a mão atrofiada. O que é que você tem que está atrofiado? É a sua fé que está atrofiada? A sua fé que está ressequida? Você então já não crê mais em nada? Você pode perder a melhor oportunidade. Aquele homem, ele pôde voltar para sua casa com uma mão igual a outra. Ele podia agora abrir e fechar. Ele podia agora pegar as coisas. Você já imaginou a felicidade daquele homem? De chegar em casa e mostrasse para a sua mulher, se fosse casado, mostrasse para os seus filhos: olha, filho, o papai pode te pegar. Apertar a mão das pessoas com felicidade, cordialidade. Mudou ou não
A Bíblia diz que Jesus lhe deu uma restauração. Eu vejo os mecânicos, pintores de veículos receberem carros velhos, amassados, sujos, quebrados. Passa um mês na mão deles e quando o carro sai, ninguém acredita que aquele carro entrou da forma que entrou, porque o carro saiu restaurado. E agora chama a atenção no trânsito. Se o homem é capaz de fazer isso com objetos, o que Jesus não pode fazer na tua vida? Já parou para pensar nisso? Você quer fazer que nem aquele homem fez? Quer se levantar? Você quer vir ao meio? Você quer mostrar o seu problema para ele? Ele vai te abençoar nesta tarde. Eu quero chamar o ministério do louvor, que venha louvar um louvor especial ao Senhor. Eu queria que você, que está em casa, você também ficasse de pé. Você também saísse do seu sofá, saísse da sua cama e fosse até o centro da sua televisão, ao centro ali, do seu computador, e você colocasse a mão no seu coração dizendo: eu tomo posse. Você precisa tomar posse. Deus vai estar olhando você e vendo a sua atitude. Enquanto nós vamos louvar aqui, se você nesta tarde quer ter um encontro pessoal com Jesus, faça esse gesto assim, para que eu veja. Mas eu quero fazer uma oração de gratidão pela sua vida. Será que isso é pedir muito? Que medo é esse que você tem de ter um encontro pessoal com aquele que largou o céu para te dar vida eterna, se você o receber gostosamente no coração? Ele não pensou duas vezes para entregar a si próprio naquela cruz por você. E se também nesta tarde você está afastado do Evangelho, algum problema tirou você da presença de Deus, você ouviu esta palavra, você está com o coração seco, quem sabe, uma vida recebida, está cansado da vida que está levando, reconcilie com Ele. Também levante a sua mão. Eu não vou me perdurar muito tempo aqui, não há tempo mais. Eu preciso que você tome a sua iniciativa e venha para Jesus. Faça como aquele homem. Ele foi para o centro onde estava Jesus, e foi abençoado. Amém?